Amém? João, no capítulo 14, verso 1 em diante. Todos acharam? Vocês podem dizer um amém? Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito. Mas, se eu for, eu vou para preparar um lugar para vocês. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos receber aquilo que vem da parte do Senhor para nós essa manhã, renovando aqui, Senhor, a nossa esperança, que nós guardamos com tanta certeza, de que o Senhor virá para nos levar para este lugar que o Senhor preparou para nós. Nós te glorificamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gosto de, às vezes, quando preparo uma palavra, trazer aqui a dinâmica de como ela vai ser exposta, para que os irmãos consigam ter acesso àquilo que o Senhor trouxe ao meu coração e a forma como foi construída a ideia, a fim de que todos possam receber assim também, mais facilidade de aprendizagem, de absorção daquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. E eu quero fazer isso hoje, dizendo que o Senhor me deu muitas passagens bíblicas essa semana, eu meditei muito sobre essa questão. O tema dessa mensagem de hoje é a esperança dos que creem, e o Senhor me deu essa palavra porque eu fui meditando bastante, e ouvindo louvores que falam sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre o grande dia do Senhor, e sobre aquilo que Ele separou para nós na eternidade. E para falarmos sobre isso, eu gostaria de construir uma ideia aqui que falasse primeiro sobre a própria promessa do Senhor em si, que nós acabamos de ler, né? Essa é uma das formas que o Senhor prometeu. Depois eu quero falar sobre a grandiosidade dessa promessa, e para nós encerrarmos, nós vamos falar sobre a nossa responsabilidade diante da promessa feita pelo Senhor. Nós vamos construir então essa ideia juntos, e eu quero que vocês me acompanhem, primeiro falando sobre a promessa do Senhor. O Senhor Jesus começa aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, dizendo para nós: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu já teria dito. Então eu vou para preparar-vos um lugar. Quando Jesus está fazendo um apelo para que os discípulos, que eram quem estavam ouvindo aquela palavra, o Senhor falou para eles começando assim: não se turbe o vosso coração. Porque há momentos da nossa vida, e inclusive na vida dos discípulos, que pode ocorrer que a gente se perca um pouco no caminho, nas nossas emoções, a gente fique um pouco turbado no nosso coração. Isso pode ocorrer. Não há garantia de que homem de Deus nunca vai pecar, nunca vai cair, nunca vai se entristecer. Há garantia de que a misericórdia de Deus vai nos alcançar caso isso aconteça. Mas caso a gente venha a cair nesse pecado que é de fazer o nosso coração se entristecer, se perturbar, a gente precisa lembrar da nossa esperança, do tema dessa mensagem, né? Da esperança dos que creem. O Senhor Jesus alertou, por quê? Porque os discípulos, eles tinham uma expectativa sobre Jesus. Eles viviam perguntando, e perguntaram aqui mesmo, no capítulo 14 de João: Senhor, é agora o tempo em que virá a restauração do reino de Israel? Ou seja, olhando para os profetas, olhando para aqueles que escreveram sobre o Cristo, os discípulos liam aquilo e entendiam que Jesus viria como um grande salvador, mas seria um grande rei, ou um grande general, um grande militar, com grandes empreitadas de guerra que traria vitória contra o Império Romano, por exemplo, que governava na época. E então os discípulos perguntavam para Jesus: é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, vai libertar Israel da mão dessa opressão? E aí Jesus falava para eles: não compete a vocês saberem o tempo das coisas, só o Pai que está no céu sabe desses tempos. Mas eu quero garantir para vocês uma coisa aqui: não perturbe o vosso coração. O que o Senhor Jesus está dando de recado para nós é que se em algum momento nós nos perdermos nas nossas emoções, como eu falei aqui,
e o nosso coração estiver perturbado, nós não vamos encontrar cura da perturbação do nosso coração nas coisas deste mundo. Nós vamos encontrar cura para a perturbação do nosso coração na esperança que o Senhor nos deu da eternidade. Porque o Senhor Jesus já nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele linka as coisas. O Senhor Jesus sempre faz isso, Ele linka as aflições, as dificuldades, os problemas, as perturbações do coração, Ele linka com a solução disso, com a cura disso, que é: eu venci o mundo. Ou seja, depois de vencer o mundo, nós vamos para o lugar de eternidade. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede no Pai, eu vou preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então o Senhor está sempre linkando as coisas deste mundo com as coisas eternas. Ele faz sempre essa ligação uma com a outra para nos fazer lembrar que quando nós estivermos passando por um momento difícil, este momento difícil não é quase nada. Por isso eu preciso sempre lembrar que nosso consolo e a nossa esperança está no dia do Senhor. Eu sei que a palavra do Senhor ela é muito completa, e que ela tem muitas verdades para nós, para este tempo. O próprio Deus, de propósito, nos deu várias passagens bíblicas, vários versículos, várias promessas que garantem que nós teremos vida em abundância, ou seja, vida que está sem falta de nada, uma vida que não tem falta. Vida em abundância é isso, uma vida que tem saúde, uma vida que o Senhor nos prometeu. Isso mostra a prosperidade do Senhor sobre nós. O Senhor nos garantiu de várias formas que nós teremos uma família segundo a vontade do Senhor, se nós obedecermos a palavra dEle. O Senhor nos garantiu que a bênção dEle estaria sobre nós. E isso a gente vê em vários versículos para esse tempo, para essa terra, para esses dias. Mas nós não podemos colocar a nossa esperança de contentamento nas coisas deste mundo. Ainda que todas essas coisas possam facilitar, se eu puder falar assim, a nossa vida, ainda que todas essas promessas possam nos abençoar ainda nessa vida, nós não podemos desejar mais as bênçãos dessa terra do que a bênção que o Senhor preparou para nós na eternidade. A esperança dos que creem está no grande dia do Senhor. Há um problema sério da gente começar a gostar muito da terra também, né? Apesar das bênçãos do Senhor poderem ser para esses tempos, né? E como eu falei, algumas delas são para esse tempo. Mas imagina que você vai indo com uma vida tão boa, nada de ruim acontece com você. Sabe aquela vida que está até ruim de contar para os outros? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas tudo que é bom de passar é ruim de contar. Tudo que é ruim de contar, né? E assim, tudo que é ruim de passar é bom de contar. Se a gente falar assim: nossa, esse ano aqui está sendo uma bênção, o primeiro dia do ano foi uma maravilha, rapaz, eu me reuni com a minha família, foi um tempo tão gostoso. E o segundo dia eu voltei para trabalhar, já deu tudo certo no trabalho. A pessoa fica com você até o dia 4, depois ela não quer mais ouvir você falar não. Mas quando você chega e fala assim: rapaz, mas estou passando um aperto, uma situação tão difícil, a pessoa dá tanto crédito, tanta atenção, né? Parece que a gente gosta de história trágica, e por isso que os filmes contam sempre uma tragédia assim durante o período todo. E o que eu quero dizer é o seguinte, gente, que ainda que a gente passe por esses períodos, né, trágicos, esses momentos difíceis, nós precisamos ter certeza de que a nossa esperança está no Senhor. Porque se nós estivermos passando por momentos tão bons, como eu estava dizendo aqui, que nós, talvez na hora de contar, não fique nem legal de contar, é tão bom que está, talvez a gente se apegue muito a essa terra e comece a esquecer das coisas do céu. Isso inclusive foi uma trajetória da igreja. A igreja, por um tempo, ela só falou das coisas do céu. E isso é muito bom. E depois de um tempo veio o movimento neopentecostal, e esse pessoal começou a falar só das coisas da terra. E aí falava das coisas materiais, e falava da vitória que o Senhor tem para nós, enfim. Quando na verdade o Senhor quer que a gente traga sempre um equilíbrio sobre isso, e fale sobre as duas coisas, porque nós precisamos ter responsabilidade e postura correta nessa vida, nessa terra, exatamente para podermos gozarmos da vida eterna com o Senhor, para aquilo que o Senhor já preparou para nós. Mas ainda que a nossa vida esteja muito boa aqui nessa terra, eu não posso desejar mais essa vida do que aquilo que está na eternidade. A lei da gravidade nos segura nessa terra, e tem mais coisa que quer nos segurar nela. Mas o Senhor está nos chamando para os céus, o Senhor está nos chamando para a glória, o Senhor está nos chamando para os lugares celestiais. E sabe de uma coisa legal?
Em Efésios a Bíblia fala que a igreja já deveria estar ocupando, ou ela deve estar ocupando os lugares celestiais hoje. Então nós vamos viver esse lugar na eternidade, mas em oração a gente já começa a ocupar esses lugares agora, levando orações, ações de graça, súplicas e ações de graças diante do Senhor. Quando a gente entra neste lugar, nesse ambiente de adoração, de oração, nós começamos a ocupar os lugares celestiais. E sabe que alguém que não crê no Senhor pode pensar, o inferno é uma injustiça. E eu acho que eu já falei isso esses tempos atrás. Mas eu digo uma coisa para vocês. Os nossos jovens, quando foram para o acampamento, nos últimos dias ali, na segunda, terça-feira, eles falavam assim, nossa, mas já está acabando. Não tinha como a gente fazer um acampamento até Jesus voltar. Não tinha como a gente ficar junto. E o que acontece? Aqueles meninos, aquelas meninas estavam felizes porque estavam reunidos com a família da fé. E estavam sendo impactados com a presença de Deus. Quem tem esse anseio, quem tem esse desejo, quem tem esse prazer de estar aqui como você está hoje, na presença do Senhor e com a família de fé, é alguém que está pronto para a eternidade. E por que o inferno pode parecer injusto para alguns, mas não é? Porque o inferno é a garantia de que aquele que não quis a presença de Deus nessa terra, terá a ausência completa dele na eternidade. O pior castigo que alguém pode ter na eternidade não é o lago de fogo, não é qualquer outra coisa que você possa imaginar da condenação eterna, senão a ausência completa de Deus. Porque ainda que ninguém adore o Senhor, porque ainda que as pessoas adorem outros deuses, o Senhor, toda a terra está cheia da glória do Senhor. E até hoje as pessoas podem às vezes sem saber, sentir e perceber o próprio Deus passando perto delas, cuidando delas, elas não sabem, mas o Senhor está presente, Ele Deus está entre nós. Jesus garantiu isso, Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Mas na eternidade, haverá a presença do Senhor garantida nos céus, e a ausência do Senhor garantida no lugar de condenação. Por isso, não é injusto, porque cada um vai ter aquilo que buscou nessa terra, cada um vai ter aquilo que quis e que desejou. Eu quero convidar os irmãos hoje para nós passearmos na Bíblia aqui, vocês sabem que eu gosto de fazer isso. Vai um pouquinho para frente, vamos abrir lá em Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler o versos 6 a 11. Atos, capítulo 1, dos versos 6 até o 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. A promessa que o Senhor deu através desses anjos foi a seguinte: por que vocês estão olhando tanto para o céu? O Senhor Jesus acabou de dar a vocês a resposta que vocês queriam. Vocês perguntaram do tempo, ele disse, olha, o tempo não é importante para vocês agora, o que importa é que vocês sejam minhas testemunhas. Mas, enquanto ele dizia isso, foi sendo levado para os céus. As últimas palavras do Senhor Jesus, vocês serão minhas testemunhas, receberão o Espírito Santo, que descerá do alto sobre vocês. Isso sim é importante para vocês. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que garante a mensagem da esperança viva em nossos corações. A mensagem do dia da volta do Senhor em nossos corações. E aquele anjo falou assim, este mesmo homem que vocês viram subir, ele virá dos céus um dia como também subiu agora.
Uma coisa curiosa é que apesar da manifestação gloriosa de Jesus no fim dos tempos, Ele ainda é o homem. Ele se esvaziou da sua divindade, morreu na cruz por nós, e quando Ele voltar, Ele ainda volta como homem, Ele ainda volta como irmão mais velho da família de fé, Ele volta como nosso irmão mais velho, mas volta vitorioso, volta glorioso, volta triunfante e campeão em nome de Jesus. Essa é a verdade de Deus que nós precisamos guardar. É o dia mais esperado e mais aguardado daqueles que creem. E nós temos que nos apegar a essa promessa. Nós não podemos deixar essa promessa fugir da nossa mente. A palavra do Senhor nos garante isso. Você não precisa abrir, mas lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus no capítulo 10, verso 23 diz então: nos agarremos firmes à esperança. Um tempo atrás eu trouxe uma mensagem só sobre Hebreus 10, 23, e eu disse aqui, quero repetir agora, que se a Bíblia fala para nós nos apegarmos firmes à esperança, quer dizer então que dá para se apegar mais ou menos, sem muita firmeza. Sabe que você pode se apegar à mensagem da esperança, dizendo assim: Jesus vai voltar, ou fazer como uma irmã que a gente conheceu, quando eu era criança ainda, o nome dela era, acho que era Dirce, irmã Dirce, nunca ouvi outra pessoa com esse nome, acho que pararam de fabricar em 1940 uma pessoa dessa, nunca mais ouvi falar de um nome assim, mas a irmã Dirce, chegaram para ela uma vez e perguntaram assim: e aí, irmã Dirce, Jesus Cristo volta ou não volta? Ela falou: não veio até agora, acho que não veio mais, não veio mais não. Então ela, no meio do caminho, titubeou na sua fé, no meio do caminho parece que esqueceu da mensagem de esperança. Está certo que nenhum de nós vamos falar com essa clareza, mas quantas vezes a gente fica tão preocupado com as coisas dessa terra, com as coisas deste mundo, que acaba deixando passar o que realmente importa para nós. Por isso a Bíblia fala: nos apeguemos firmes à palavra da promessa, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu costumo dizer que homens, eles prometem as coisas e muitas vezes não conseguem cumprir, não porque não querem, mas porque não podem. A gente toma muito cuidado de tentar sempre fazer promessas que a gente possa cumprir, mas pode ocorrer que em algum momento a gente diga assim: olha, eu estarei aí às 9 horas da manhã, é uma promessa, com data e hora marcada. Fura o pneu do carro, já é uma coisa que está fora do seu controle, já faz você chegar às 9h30, não cumpriu a promessa. Mas o que está fora do controle de Deus? Nada está fora do controle de Deus, e um dos nomes do nosso Deus é este: aquele que promete é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Aquele que promete trabalha para cumprir aquilo que prometeu. Por isso nós podemos nos apegar com firmeza, porque não foi homem que prometeu que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, foi Ele mesmo. O mesmo Jesus que enquanto esteve nessa terra, como homem, prometeu: eu vou morrer, mas eu ressuscito. Ele ressuscitou dentre os mortos e voltou com uma outra promessa, dizendo: eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar e vou buscar cada um de vocês, porque eu estou indo só preparar o lugar. A morada já está pronta. As muitas moradas na casa do Pai já está pronta. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e não haverão muitas moradas. O Senhor, desde João capítulo 14, garantiu que casa para todos nós tem lá. Jesus não foi trabalhar de pedreiro. Glória a Deus. Ele não foi construir, não tem nada de errado com isso também. Ele faria com certeza. Carpinteiro construía, ele foi filho de carpinteiro, ajudava o pai. Não tem nenhum problema com isso não. Mas ele não foi para os céus para preparar a casa, ele foi preparar lugar. A casa está pronta, mas ele está preparando um lugar. Nós, em contrapartida, estamos nos preparando para encontrar com Ele, porque Ele só vai buscar uma noiva que esteja ataviada, imaculada, pronta, desejosa, sedenta de encontrar com o noivo. Eu sou essa noiva em nome de Jesus, e não sei se você é também, mas olha, meu irmão, eu não vejo a hora desse dia chegar. Nada me segura nessa terra. Eu tenho filhos, eu quero ver, eu acabei de orar pelo casamento da Melissa aqui. Eu quero ver meus filhos casando, quero ver meus netos, mas se o Senhor me propor, volto hoje, ou volto daqui 50 anos para você ver tudo isso, eu falo: não, Jesus, vamos embora. Se Jesus nos propusesse,
Porque eu posso perguntar para os irmãos aqui, quem quer estar na eternidade com o Senhor? Quem tem esse desejo? Tá? Quem quer ir agora? Quem é agora, gente? Para ir agora é assim, ele chama seu número lá em cima, é a senha. Hã? Pensou? Vocês percebem como que a nossa fé na eternidade, ela é ainda um pouco volátil, ela ainda, né? Porque a gente fala assim, eu sou doido por esse dia, mas se esse dia for hoje, fala, meu Deus, misericórdia. O único jeito de ir para Ele é morrendo? Não, a mensagem da igreja Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós desejamos esse dia. Nada vai poder nos segurar nessa terra, meu irmão. A Pri tem uma brincadeira que ela fala comigo, porque ela conhece as minhas falas mais fortes sobre essas questões. Ela fala assim, você vai morrer com 100 anos, Jesus não vai te matar tão cedo não. Tanto que você quer a eternidade, Ele vai te segurar nessa terra, para falar dessa eternidade por muito tempo. Você vai morrer um homem centenário, porque Deus é desses também, né? Ele gosta de fazer essas coisas, né? Ele dá uma contrariada no homem, porque o coração do homem é enganoso. Mas nós precisamos nos agarrar firmemente à mensagem. No acampamento tinha uma tirolesa lá, que a gente pisa assim numa barrinha de ferro, segura numa corda, e ela é alta no começo, e depois ela vai ficando baixinha, até que você chega lá no final e cai na água. Aí eu falei para a Mel assim, ela queria ir, eu falei, Mel, você consegue segurar, Mel? Ela falou, consigo, pai. Filha, você tem que segurar firme. E ela foi, ela pisou, segurei ela primeiro para ela não ir antes dela estar pronta. Aí eu falei, segura aqui no nozinho, segura aqui. Aí eu vi que ela estava segurando bem firme, eu falei, agora vai. E empurrei. Porque eu sou a favor também das crianças passarem um pouco de perigo, né? Porque a gente fica falando mal da geração nova, falando que eles são mole, mas a gente não deixa eles fazer as coisas perigosas, por isso que são mole, a gente que não deixou. Foi a gente que fez a geração mole. Então eu gosto, deixa fazer, deixa. E aí ela foi uma vez, foi duas, foi três, mas se agarrava naquela corda como se disso dependesse a vida dela. Assim também a gente precisa se agarrar nessas promessas do Senhor, do dia do Senhor, como se disso dependesse a nossa vida. Porque se a Melissa caísse antes da hora, ela poderia se machucar. E se você não se agarrar firmemente nas promessas, você pode cair também. E o tombo é feio. E você pode se machucar também. Vocês estão comigo? Por isso que muitas vezes nós vivemos uma vida nessa terra com descontentamento. Por quê? Porque nós deixamos a promessa escapar das nossas mãos. A gente precisa se agarrar à promessa, porque ela garante contentamento. Ela garante que nós teremos consolo. O Senhor Jesus nos falou como Ele vai vir. E sobre essa promessa, eu gosto muito daquelas passagens que o Senhor falou em Mateus 24, é um capítulo que eu gostaria que você lesse na sua casa depois, porque fala muito sobre esse dia, para que você continue meditando nessa palavra. Mas lá em Mateus 24, por exemplo, no verso 27, Jesus falou assim, porque assim como um relâmpago se mostra, que cai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Uma coisa rápida, num instante, num piscar de olhos, mas também que será glorioso, porque o mundo todo vai ver. Porque assim como um relâmpago que se mostra, que cai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Porque se o valente da casa souber a hora que o ladrão vai chegar, ele vai se preparar e ficar de sentinela, para quando o ladrão chegar ele poder abordar. Mas ninguém sabe o dia e nem a hora, porque ele virá como um ladrão. Então nós temos a promessa, e nós temos a forma como a promessa vai se cumprir. Por isso eu preciso em todo o tempo estar agarrado a essa promessa, porque eu não sei quando ele vai chegar, mas quando ele chegar, eu preciso estar ligado, conectado, agarrado a essa promessa, porque isso garante que eu estarei com ele na glória. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, como eu falei agora, mas também precisamos estar preparados para a obra de Jesus. A primeira vez que nós ministramos um encontro com Deus,
numa igreja onde a gente congregava, nós falamos assim, vai ser bênção demais, vamos fazer o encontro, nós vamos ministrar cura para os nossos irmãos, libertação, vai ser uma bênção. E aí uma pastora, coisa curiosa, né? Ela trouxe uma objeção, ela trouxe uma observação e falou assim, mas e se alguém cair endemoniado lá, quem que vai tirar? Eu falei, ué, a gente, né? Como assim? A gente vai chamar o SAMU? Vai ligar para um outro pastor? Não, é a gente que dá conta. Ela falou assim, eu não estou preparada, Um acampamento de jovens, quem esteve lá soube que a gente fez uma noite ali de cura e libertação. E nós chamamos os irmãos assim meio que de última hora. Falou assim, vem cá, a gente precisa orar por vocês, porque vamos fazer uma ministração de cura e libertação. Os irmãos se reuniram, a gente orou por eles, derramou ali em oração, né, pediu a cobertura do Senhor, a graça do Senhor sobre eles. Mas eu vi assim no olhar deles, a confiança que eles tinham em fazer aquilo. Não tinha nenhum problema com aquela situação. Por quê? Porque nós devemos estar prontos o tempo todo. A parábola das virgens diz o quê? Que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. As prudentes tinham óleo o tempo todo. E o que isso quer dizer? Que quando o noivo chegar, as noivas prudentes estarão prontas para receber o noivo. Mas sabe de uma coisa também? Antes que o noivo chegue, as noivas prudentes estão prontas para qualquer coisa. As noivas prudentes precisam estar prontas para qualquer parada, para o que der e vier. Nós somos uma igreja prudente, uma igreja que está construindo algo no Senhor, um relacionamento com Deus que está produzindo unção em nós, que está produzindo óleo, que está produzindo esse preparo que nós precisamos. Mas quando chegar uma pessoa diante de nós dizendo assim, eu preciso de ajuda, nós seremos a noiva que podemos ajudar. Nós seremos essas noivas que são prudentes e que conservam o óleo e a unção dentro de si. Nós seremos aqueles que trarão cura na vida daqueles que estão doentes, traremos libertação na vida daqueles que estão endemoniados, trazemos em nome de Jesus a cura do Senhor nas almas e nas emoções das pessoas. Por quê? Porque nós estamos preparados como igreja do Senhor. Nós não estamos sendo pegos de surpresa. Nós estamos prontos porque é o Senhor quem nos prontificou. É o Senhor quem garantiu e derramou do Espírito dele sobre nós. E nós estamos prontos para em qualquer momento manifestarmos o reino do Senhor. Prontos para a volta e prontos para a obra. Mas eu quero falar também sobre a grandiosidade dessa promessa. Eu falei aqui um pouco sobre a própria promessa em si, mas eu quero lembrar os irmãos daquilo que a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, que diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Glória a Jesus. Sabe que uma parte da promessa, ela foi até mostrada para nós, revelada a nós. O livro da revelação, que é Apocalipse, lá na ilha de Patmos, João recebeu muita coisa da parte do Senhor do que é a eternidade. Ele falou sobre ruas de ouro, falou sobre o tamanho da cidade que o Senhor construiu para nós, falou que os muros têm 65 metros de altura, falou que a cidade ela é quadrangular, ela tem uma medida exata, tanto de um lado quanto do outro, falou ali que ela tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, falou como que são as portas construídas a partir de uma pérola, que as colunas dos muros são 12 e são de jaspe, de esmeralda, de cristal. Mas se o apóstolo Paulo falou que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem, o que Deus preparou para nós, por que João viu? A Bíblia está se contradizendo? Não, João viu uma parte. Porque o que há de mais precioso na eternidade, o que há de mais forte, o que há de mais potente, o que há de mais impressionante na eternidade, não são as ruas de ouro, não são muros de 65 metros, não é uma cidade gigante que o Senhor preparou para nós, mas é a presença dEle garantida naquele lugar, e isso é indescritível. Ninguém consegue descrever o tamanho do peso daquela glória que vai ter naquele lugar. Não haverá sol e nem lua, porque a glória do Senhor vai iluminar a cidade, meu irmão.
O que o Senhor preparou para nós é muito grande. E do mesmo jeito que eu comecei pregando aqui sobre as nossas tribulações serem apenas um cisco na eternidade, eu garanto para vocês que todo o peso de glória que você já pode sentir no momento de oração, no momento de adoração, num culto muito cheio da presença, é também só uma gota do oceano que o Senhor tem preparado para nós, porque nós seremos um com Ele, e Ele é tão grande, meu irmão. Por isso, olho nenhum viu, e ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração de homem algum, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que qualquer pessoa pode falar, do que qualquer pessoa pode pensar, do que qualquer pessoa possa explicar. É infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Em Romanos, no capítulo 8, nos versos 11 a 18, agora o trecho é um pouquinho maior, se vocês quiserem acompanhar comigo. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 8, verso 11, fala sobre essa grandeza, essa grandiosidade da promessa que o Senhor preparou para nós. Nós vamos ler a partir do verso 11, dizendo assim: esse o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a carne, as obras do corpo vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O verso 18 é onde eu quero chamar mais a sua atenção, porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Jesus. Este versículo que nós lemos agora, do verso 18, faz um link perfeito com João capítulo 14, verso 1. Não deixe o seu coração ficar perturbado, porque o que está acontecendo hoje não se compara com o peso da glória que há de vir. Não se compara em dois sentidos, tanto em quantidade quanto em intensidade. Imagine que a gente tem aquela balança de equilíbrio. De um lado a gente vai colocar uma carreta, do outro a gente vai colocar uma pena de uma galinha. A pena da galinha é a aflição que você está vivendo, do outro lado uma carreta carregada de aço. É o peso da glória. Não tem como explicar, na verdade, é muito mais do que isso. Não tem como dar a dimensão dessas coisas. É muito maior do que a gente consegue. Por isso, meu irmão, eu quero que você saia daqui pensando, todas as vezes que você enfrentar uma dificuldade, um problema, lembra da promessa. Lembra do que Jesus garantiu para você. Lembra que há um lugar preparado para você, porque a alegria do Senhor, ela volta no nosso coração nesse momento. Toda vez que essa terra tenta calar a voz do Senhor, toda vez que esse mundo tenta esconder a face do Senhor. Eu gosto muito de uma canção do Rodolfo Abrantes, que ele canta sobre essa parte de Atos capítulo 1, quando Jesus está subindo aos céus. Ele diz assim que as nuvens cobriram o seu rosto, mas eu ainda posso te ver, porque o Senhor ainda brilha dentro de mim, porque o Senhor ainda mora dentro de mim. Então ele subiu, mas ele deixou a promessa. Ele subiu, mas ele garantiu que se nós teremos aflições, teremos também vitória. E tem uma coisa, gente, dá até vergonha de comparar as nossas aflições com aflições desse cara aqui que escreveu isso. O apóstolo Paulo escreveu Romanos. Ele escreveu que, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de nós ser revelada.
a gente fala assim: pastor, o senhor não sabe quais são os meus problemas. Deixa eu te mostrar um pouquinho do que era o problema do apóstolo Paulo. Vai lá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 11. Deixa eu te mostrar o que esse homem viveu, para falar que a glória que há de ser revelada não se compara. 1 Coríntios, no capítulo 11. Olha só a situação, olha as leves e momentâneas tribulações de Paulo. Essas são as leves e momentâneas tribulações. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 em diante, que diz assim: porque, 2 Coríntios 11, verso 23 em diante. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação e em perigo dos gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos amigos e falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Parece que a sua luta é grande? Agora, quando você vê o que Paulo passou, açoites, prisões, apedrejamentos, naufrágios, fome, sede, mais açoites. Só que ele olhava para tudo isso como leve e momentânea tribulação, que não há de se comparar com o dia do Senhor. Glória a Deus por isso, meu irmão. Vocês estão comigo? Nós estávamos ali em Romanos, no capítulo 8, nós lemos um trecho, que na verdade nos dá ainda mais verdades bíblicas que são importantes para nós, porque ela nos ensina que se alguém deseja, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: as coisas da eternidade, elas são carnais ou espirituais? São espirituais, amém? Vocês estão comigo? As coisas do céu são carnais ou espirituais? Espirituais. Se nós vivermos segundo a carne, não estamos vivendo como quem está desejando as coisas do céu. Se nós vivermos segundo o Espírito, estamos desejando as coisas do céu. Por isso, o Evangelho não pode ser desacompanhado de renúncia de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é terreno. Nós precisamos saber renunciar, para que a gente possa viver em nome de Jesus as promessas que o Senhor fez para nós na eternidade. Mas algo que me chama muito a atenção, lá em Romanos 8 que nós estávamos, o versículo 16 diz assim: o mesmo Espírito que vai vivificar a gente entre os mortos, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É aquilo que o apóstolo Paulo também disse, lá em Pedro disse lá em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 13, participa dos sofrimentos,
E tenha alegria em participar dos sofrimentos, porque vocês vão participar da glória quando Ele vier. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós, se com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Mas algo que eu quero colocar aqui em evidência, é que nós tínhamos uma dívida que nós não éramos capazes de pagar. Nós tínhamos uma dívida de pecado, que trouxe condenação de morte sobre nós. E nós não tínhamos condições de pagar essa dívida. Há uma passagem que o Senhor Jesus faz uma parábola, Ele traz uma parábola para nos ensinar sobre o que é a obra de salvação. E também falar sobre perdão. E Ele fala que tinha um homem que devia 10.000 talentos a um senhor. E que aquele senhor perdoou a dívida daquele homem. Mas aquele homem, depois encontrando um outro que devia a ele 100 denários, cobrou e falou que se você não me pagar eu te jogo na prisão. E aí Jesus falou que aquele homem que foi perdoado pelo Senhor acaba sendo condenado porque não perdoou também. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o tamanho da dívida daquele homem. 10.000 talentos. Agora a gente vai fazer conversão de moeda aqui, de talentos para dólar, de talentos para reais, para a gente entender. Mas para vocês terem uma ideia da hipérbole, né, da linguagem exagerada do Senhor, que na verdade mostrava realmente a nossa realidade, o que Ele queria dizer é que aquela conta era impossível de ser paga. Ninguém podia dever 10.000 talentos. 10.000 talentos era maior do que o PIB da cidade de Jerusalém na época. 10.000 talentos era muito mais do que qualquer pessoa poderia dever. Ou seja, o que Jesus estava mostrando é que tinha um homem que tinha uma dívida, esse homem somos nós, que era impossível de pagar, mas o Senhor perdoou a dívida. E nós vemos em Romanos capítulo 8, verso 17, que Ele não só perdoa as dívidas, mas nos adota como filhos e nos faz herdeiros com Ele. E hoje nós somos participantes daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor tem. Você consegue imaginar aí que você pega uma pessoa que está te devendo, te deu um calote, e você pega assim, ó, vem cá, vou te perdoar a dívida, você vai morar na minha casa, tudo que é meu vai ser seu também. Essa é a nossa situação diante do Senhor. Por isso é muito perigoso a gente falar para o Senhor assim, Senhor, traz a sua justiça sobre nós. Alguém já fez essa oração, pedindo justiça de Deus? Eu tenho medo danado disso aí, porque o que é justo mesmo é que a gente morresse, fosse para o inferno, né? Glória a Deus ou não? Só eu penso assim? O que é justo para o homem é a condenação eterna. O que é justo para o homem, se for olhar para a nossa situação miserável, é isso. Nós tínhamos uma dívida, não temos como pagar. Mas o Senhor Jesus, quando verteu o seu sangue, cancelou a escrita de dívida que nos era contrária e nos chamou para sermos participantes das coisas dele. E hoje, pela graça do Senhor, nós podemos ser vistos como aqueles que, julgados, são salvos e não condenados. Antes tínhamos dívida e agora nós temos crédito. Porque quando nós falamos em nome de Jesus, doença, saia, ela tem que sair. Nós temos créditos, porque quando nós falamos assim, em nome de Jesus, demônios, saiam, eles têm que sair. Nós temos crédito com o Senhor, porque Ele chegou até a dizer para os seus discípulos, se vocês retiverem o perdão de alguém, será retido, mas se vocês liberarem, será liberado. O Senhor nos fez participantes daquilo que Ele construiu e da glória dEle. Eu quero partir para o final dessa mensagem, falando agora sobre a nossa resposta, sobre essas promessas que o Senhor nos fez. E se você puder, vai comigo lá em 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 8 em diante. Naquele capítulo de Mateus, que eu falei, Mateus 24,
onde o Senhor Jesus fala das coisas do fim dos tempos, ele diz também, preste atenção nisso, quando o evangelho de Jesus for pregado a todas as nações, em todos os lugares do mundo, então chegará o fim. E eu tenho para mim que Mateus 24:14 faz também um link com 2 Pedro capítulo 3, do verso 8 em diante, mas principalmente com o verso 12. Vamos ler aqui e a gente vai entender por quê. Mas, amados, verso 8 de 2 Pedro capítulo 3. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Verso 12, esse é o importante. Aguardando e apressando a vinda do Senhor, em que os céus e em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Pedro falou sobre apressar a vinda do Senhor, porque isso tem a ver com a nossa responsabilidade. Parte da nossa responsabilidade, a primeira, se agarrar à promessa. Segunda, se o Senhor Jesus falou que o fim vai chegar quando o evangelho for pregado a todo lugar do mundo, então eu preciso apressar a vinda do Senhor de uma forma. Qual é essa forma? Pregando o evangelho. Se eu ministrar a palavra do Senhor, levando o evangelho, e eu, como eu digo, não precisa você ir para o campo missionário se você não foi chamado para isso, não precisa você sair do Brasil para isso, mas se você ministrar a palavra do Senhor para o seu vizinho, para a pessoa que está do seu lado, para aquele que trabalha com você, se você falar de Jesus para essas pessoas, talvez ali nasça um missionário, que vai para os outros lugares do mundo, mas na verdade importa, é que o evangelho seja pregado a toda criatura, seja lá no Japão, seja lá em Portugal, seja aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, importa que o evangelho seja pregado, porque quando esse evangelho chegar a todos os lugares do mundo, então virá o fim. E se eu posso apressar a vida do Senhor, então só tem um jeito de apressar, que é dar a todas as nações a oportunidade de escolha, que é dar a todas as nações a oportunidade de dar uma resposta à mensagem do evangelho. O Senhor espera que todas as nações sejam evangelizadas, porque cada uma delas terão, no dia do juízo, cada cidade vai ter no dia do juízo o seu próprio julgamento. Jesus garantiu isso. Ele falou assim: ai de ti, Betsaida, e pobre de ti, Corazim, porque se fossem feitos em Sodoma e Gomorra os sinais que foram feitos aqui, eles teriam aceitado. Por isso haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo final do que para vocês. Toda cidade do mundo, toda tribo, toda língua, precisa ter a oportunidade de dar uma resposta ao evangelho. E enquanto isso não acontecer, o Senhor Jesus não volta. Nós desejamos o dia do Senhor, nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós clamamos pela volta dele. Mas se o evangelho não for pregado a toda a criatura, se o evangelho não for levado a todas as nações, Jesus não virá, porque parece até que é tardia, como o apóstolo Pedro escreveu, parece até que está demorando demais para cumprir a promessa, quando na verdade é a longanimidade do Senhor, fazendo que todos tenham a oportunidade de dar uma resposta ao evangelho. Por isso, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós esperamos, nós trabalhamos para o Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem agora, falando do Jesus que nós esperamos.
E eu quero encerrar fazendo a leitura de Apocalipse no capítulo 19. Esse é o Jesus que eu espero. Ele não é um homem pendurado numa cruz, como canta naquela música, não é um bebê numa manjedoura, mas o nosso Jesus, Ele é glorioso, e Ele virá dos céus assim. Apocalipse 19, verso 11, enquanto a equipe de louvor vai se preparando, nós vamos lendo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, e seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada afiada, uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que vai pisar o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua colcha, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não estou esperando um Jesus que está preso numa cruz. Eu sei que algumas religiões ainda mantêm ele fixado numa cruz para lembrar do sacrifício. Mas o meu Jesus já venceu essa fase. Meu Jesus já passou por essa etapa. Ele não está dentro de uma sepultura, ele não está pendurado numa cruz, ele não é um bebezinho, ele é um homem glorioso, vitorioso, que tem um nome que está acima de todo nome. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como de latão reluzente. Ele é o cavaleiro do cavalo branco, e ele virá para buscar a sua igreja. Os seus cabelos são brancos como a neve, e nos seus olhos há fogo, em sua boca uma espada afiada, em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua roupa está salpicada de sangue, mas não é mais o sangue dele, agora é do sangue dos seus inimigos, porque ele virá para vencer de uma vez por todas Satanás, a besta, o anticristo e qualquer um que se opor ao Cristo. Ele virá e será vitorioso. Se nós olharmos para Apocalipse 19, depois um anjo vai se pôr de pé no sol e vai dizer assim: aves do céu, se juntem para comer o grande banquete da ira do Senhor, porque haverá carne de reis e de governadores e de poderosos para vocês se banquetearem, porque o Senhor vem para o dia da sua vingança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te esperamos, Senhor. Nós te esperamos, Jesus. Te queremos.